Olá, recebendo hoje aqui no Lado B da Notícia, o nosso amigo, professor, escritor, artesão, Zé Geraldo Delprete, você que é cronista do portal de notícias 24 horas. Olá, Zé. Muito prazer estar aqui, eu fico até encabulado, mas... Claro que chega assim, mas... um pouquinho do que a gente faz, né? Com um pouco de boa vontade, uma grande quantidade de transpiração para poder fazer as coisas acontecerem. É isso aí, falar com a nossa audiência aqui. O Zé Geraldo, ele é professor artesão e cronista do portal, como eu disse, 24 horas. E a ideia desse podcast é aproximar, trazer para a nossa audiência as pessoas que estão por trás do site, né? Que estão ali escrevendo toda semana, botando a cabeça para pensar e colocando suas ideias no papel. Então, a gente aproximar um pouco o portal da nossa audiência. Por isso que ele trouxe o Zé Geraldo, que está lá toda semana. E interessante, para a pessoa que já conheceu o Zé Geraldo, ela começa por onde? Como que é a sua história? Resume um pouquinho da sua história, Zé, pra gente. Rapaz... Quando tudo começou, né? A verdade é que eu vim para Cachoeiro tem 64 anos, mas eu não sou natural de Cachoeiro. Eu nasci num lugar chamado Meia Quarta, lá em Muniz Freire. Mas aí perto de Piaçu, não? Não, perto de Itaici. Então, é lá mesmo, num cantão de Muniz Freire. E eu vim para aqui bem pequeno, minha família, meu pai, depois meus filhos, os meus irmãos, todos nasceram aqui. E eu, sinceramente, eu não me vejo como não sendo cachoeirense. Sinceramente, eu tenho orgulho de ser cachoeirense. Eu respeito muito, gosto muito da minha cidade de origem, mas... A Câmara Municipal não te deu ainda aquele diploma de cidadania cachoeirense, não? Vou falar com o Maitão, Maitão, presidente da Câmara, dá uma cidadania cachoeirense para o Zé Geraldo. Não, na verdade, eu tenho um orgulho muito grande. Desde criança, quando às vezes eu saía lá do Zumbi para estudar lá no liceu, eu descia a pé pela linha do rio e ia admirando as coisas de cachoeiro, daquele cachoeiro antigo, né? E passei a gostar muito de cachoeiro. Sinceramente, eu não me vejo como não sendo cachoeirense. E sua vida profissional, né? Como começou? Você é artesão, você já trabalhou, você teve uma história de luta, Rapaz, né? eu, na verdade, eu sou... sempre trabalhei com carpintaria, marcenaria. Eu trabalhei em uma indústria de móveis mais de 20 anos, daquelas indústrias antigas que tinham em Cachoeiro, né? Então eu... É o Cegonha, não, né? Não, era a Móveis São Geraldo, do antigo Seu Geraldo Cunha. Então eu comecei trabalhando com ele ali na Avenida Santos Neves, ali numa fábrica antiga que tinha ali. E comecei a trabalhar com 15 para 16 anos, a gente trabalhava até de uma forma meio que irregular naquela época. Muito adolescente trabalhava, parecido com a sala de aula. Aquela turma difícil de domar, que só com pulso forte mesmo, o seu Geraldo conseguia dominar a gente. Aquele monte de garoto de 16, 17 anos. Era uma época que podia trabalhar menor de idade, já assinava carteira, então eu tive minha carteira assinada muito cedo e trabalhei na empresa dele até a empresa fechar. Trabalhei com eles foram lá para o BNH e eu fazia tudo dentro de uma indústria de móveis. Eu comecei como almoxarife, depois ajudante de máquinas, depois trabalhei com verniz, com acabamento, com embalagem, com máquinas. Eu aprendi muito dentro de uma fábrica de móveis. E aí, e essa pegada de professor? Eu te conheci no presídio, né? Não que você estava preso. Vamos explicar para a audiência. Professor do sistema prisional. Como eu sou também, né? E a gente se conheceu lá. Como que foi? E você dando aula de inglês, olha só, trabalhava com móvel dando aula de inglês. Essa coisa de escola. Essa coisa de escola já foi outra, foi bem depois. Quando a fábrica de móveis fechou, eu fui trabalhar numa loja, uma grande loja de Cachoeiro, eu era chefe de depósito, trabalhei ali até aposentar. Em 2008, a minha esposa tinha que fazer o segundo grau à noite, porque ela ia fazer concurso na prefeitura e precisava de, no mínimo, segundo grau. E ela falou comigo se eu poderia acompanhá-la à noite lá no Quintiliano, porque era perigoso, né? E assim também eu terminaria o segundo grau, porque eu deixei meus estudos aos 16 anos para trabalhar.
ia ajudar papai com a despesa da casa, aquilo me empolgou e eu abandonei os estudos com 16 anos e só voltei aos 50, quando minha esposa pediu que eu acompanhasse ela. Falou, por que você também não termina o seu segundo grau? Aí eu fui para o Quintiliano, terminei o segundo grau. Empolgou? Me arrisquei a fazer o Enem, consegui uma nota muito boa no Enem, aí consegui o ProUni, que eu não conseguia pagar uma faculdade naquela época, consegui uma faculdade paga pelo governo. A verdade é que eu sempre gostei desde criança de escrever, de ler, eu lia muito, era obcecado mesmo por leitura. Nossa, a mamãe brigava comigo, que debaixo da minha cama era cheio de livros, cara. Eu lia muito, aquela bibliotecária lá do SESI, ela sofria comigo, era toda semana. Então eu lia muito mesmo, era compulsivo. Aí a minha ideia era fazer letras, português, literatura, né? Que era uma das grades que tinha lá na faculdade. Na São Camilo que você Na fez. São Camilo que eu fiz. Pode falar, que aqui a gente não tem problema, não. Às vezes ele até escuta você falando e resolve ajudar a gente lá também. Deviam mesmo. Aí eu fui e falei assim, puxa vida, eu não vou poder fazer o curso que eu queria, porque não fechou turma de português e literatura. Aí, na época, eu lembro que a professora Sandra Novaes Coelho... Sandra Novaes. Essa, então. Que é minha parente, né? É da família. Da família Coelho, Sandra, da Toca da Ilha. Sim. A Sandra foi dar uma palestra pra gente que não tinha conseguido os cursos. Falou assim, nós vamos abrir o curso de letras em inglês. Aí explicou os prós e os contras de uma graduação em inglês. Mas eu era o patinho feio numa turma de 40 alunos que nunca imaginava ter que fazer língua estrangeira, né? Mas, sinceramente, com a ajuda muito grande da professora Sandra, das outras professoras que trabalharam com a gente lá, eu acabei me adaptando bem na turma de jovens e eles também me ajudaram bastante, né? E eu concluí o curso de inglês. E mesmo assim eu consegui puxar um pouquinho daquela coisa de escrita para a minha área de graduação, né? Porque eu lembro que meu TCC era sobre o uso da crônica no ensino da língua inglesa. Eu consegui criar uma sistemática para a gente poder usar a crônica, que é um estilo literário mais suave, para poder ajudar a ensinar, a aprender o inglês também, aquela coisa do dia a dia que realmente é o que interessa a pessoa que quer aprender inglês, né? É o básico, é o dia a dia, é o que ele precisa, quase um inglês instrumental, né? E foi assim que eu formei, assim, surpreendentemente, o inglês para conseguir vagas para ensinar era menos concorrência do que língua portuguesa, que tem muito mais professores de português. No ano seguinte eu já estava no sistema dando aula à noite, né? E no primeiro ano, sinceramente, eu aprendi mais na sala de aula do que nos 3 anos e meio de faculdade. Geralmente. Vou fazer 2 adendos na sua fala aí. Primeiro, mandar um abraço para Sandra Novaes, que ela faz parte da nossa audiência. Toda semana ela acompanha nossos podcasts. Ela é minha confreira também na Academia Cachoeirense de Letras. Então, aí, Sandra, tá aí o Zé Geraldo. Se quiser puxar a orelha dele, né? Uma boa. Minha Sandra é muito gente boa, uma pessoa maravilhosa. Era uma equipe maravilhosa que trabalhava conosco lá, setor pedagógico. Eu, sinceramente, da faculdade eu tenho boas lembranças. Mas a coisa da escrita mesmo é aquela coisa natural de você, às vezes, querer reportar aquilo que você vê, que você nota, aquilo que você acha curioso. Você conseguiu, quando você começou a escrever, você fazia uns textos mais tímidos. Eu digo para o portal, suas crônicas no portal. A crônica, como diz, eu não sei se foi Marina Colassante ou se foi a Zélia Gattai que disse que a crônica, você para escrever uma crônica, é como se você estivesse montado no cavalo, com um pé no estribo da poesia e o outro pé no estribo do jornalismo. E a crônica está ali do meio, né? Aquela poesia do cotidiano, né? Em narração.
E eu acho isso, eu gostei dessa definição, né? Eu estou tentando lembrar se foi a Marina ou se foi a Zélia Gattai, mas não importa, das duas poderiam. Se uma escreveu, a outra deve ter pensado. Sim, com certeza. O universo da crônica ele é imenso, né? E o que é que te inspira, Zé? Que você trabalha muito com o cotidiano mesmo. Dos cronistas que a gente tem no portal, você é o que vai mais na rua, no chão, na pracinha, no supermercado, né, naquelas coisas, dos detalhes do dia a dia, né? Basílio, viver, conviver com gente, com pessoas, que eles que são a matéria-prima, né, da crônica. Eu, há muitos anos, eu lido com comunidade, eu convivi com pessoas excepcionais, né, pessoas que às vezes nem tinham instrução acadêmica, mas tinham uma bagagem, um ensinamento. Eu posso citar aqui, por exemplo, desde criança, as pessoas saber perceber no outro o que o outro consegue fazer é uma coisa difícil, é como você procurar o lugar certo para pescar. Existia o Grupo Beneficente Princesa do Sul, próximo à minha casa, e seu Osmar Ribeiro Rosa, ele não tinha instrução, ele mal assinava o nome, desenhava o nome dele, mas era uma pessoa de uma sensibilidade para perceber no outro o que o outro podia dar para ajudar ele no que ele fazia dentro do grupo, né? E ele me convidou para ser secretário. As reuniões aconteciam uma vez por mês lá na Igreja de São Francisco de Assis, e eu passei a fazer atas. Eu não sabia nem o que era uma ata, eu tinha 15 para 16 anos, né? E eu comecei a fazer atas, que é o que ocorria nas reuniões. Aí comecei a perceber os assuntos, né, que eu tinha a ata, que tinha um padrão, uma forma definida de fazê-la, mas que eu poderia estar escrevendo em outras situações aquilo que eu realmente gostaria de ter escrito ali na ata e não podia escrever, porque eu tinha que manter um certo padrão, isso, né? Tem que ser mais objetivo, né? E eu passei a observar, lidar com gente, pessoas que podiam contribuir com alguma coisa. Às vezes você passa na rua, vê uma pessoa lá vendendo raiz, né? Gente, aquilo ali, a pessoa tem uma capacidade de convencimento, aí você já tira um conhecimento ali. Aí, nas comunidades eclesiais de base, da qual eu participo há, acho que uns 40 anos, você lida com pessoas também que tem muito a contribuir com a sua escrita, com a sua maneira de pensar o mundo. Na política eu nunca me arrisquei, porque não é o meu universo, embora eu seja politizado, eu nunca fui filiado a partido político, mas eu costumo observar também, como é que fala, os bastidores, né, para tirar dali algumas conclusões e conseguir ligar o que eu vejo daquilo ali que é aparente para aquilo que realmente importa, né? Então a crônica, apesar de... A pescaria, você citou o pescador escolhendo o lugar para pescar. A crônica é uma pescaria do cotidiano. Você tem que pescar momentos ali do que está acontecendo. A crônica, embora há algum tempo existia uma certa resistência em encará-la como um gênero literário, mas na verdade ela te dá a oportunidade de você passear por esses universos da escrita, né? Sem ter aquele peso, aquele compromisso, igual como eu tinha de fazer a ata, tudo no padrão certinho. A crônica te dá mais liberdade para escrever, né? E graças virou um gênero literário no Brasil, muito graças a Rubem Braga, né? Sim. E imortalizou, né? Até então era tido como um gênero de segunda categoria, né? Segunda categoria. Bem isso. E o Rubem Braga, ele deu essa granditude, não sei se a palavra cabe, né? Essa grandeza, né? Para o gênero, e tornou a crônica aí e ele, você pode ver, com muita versatilidade, não importa o desde a guerra, né? Desde a época, borboleta. as crônicas de guerra. Uma coisa curiosa, eu quando era criança, eu tinha uns 11 anos, eu já lia. Eu gostava de ler. Lia gibi, lia... Aí foi em 1969, salvo engano, o homem chegou na Lua.
A primeira viagem espacial, acho que foi em 1969, Apolo 11, eu não tenho nem o ano certo, mas foi mais ou menos essa época. E dona Edna Monteiro Pedrotti era minha professora de português no Rotary, e ela incentivava muito a escrita, né? Eu estava no 4º ano primário, aí o homem chegou na Lua. Não lembro se foi um fim de semana, no dia seguinte, na sala de aula, a dona Edna falou: eu quero uma crônica sobre a chegada do homem à Lua. Eu quero uma crônica, eu quero uma redação, né? Na verdade, naquela época falava redação. Basílio, eu vim acompanhando, nós não tínhamos televisão em casa não, nós morávamos lá no Zumbi, mas eu vim acompanhando aquela história, aquela saga da missão Apolo, com os jornais que papai comprava as coisas no armazém, eles embrulhavam no jornal, o sabão, as coisas que podiam ser embrulhadas, e às vezes vinham as notícias ali. Você pegava o jornal do embrulho para ler. Eu estava afinadinho com a missão Apolo. Eu acho que até os nomes em inglês eu escrevi corretamente na redação. Aí dona Edna, com poucos minutos eu fiz aquela redação. Aí dona Edna pegou aquilo, olhou, aí ficou curiosa, falou: você tirou isso de onde? Eu falei assim: eu ouvi no rádio e li. Ela saiu encantada. Nas outras, o Rotary só tinha 3 salas de aula, para as outras 2 professoras ver aquilo. Eu acho que escrever isso é você ter conhecimento, estudar, mas não deixar também de criar em cima daquilo. E né? Buscar, né? A crônica você tem que buscar onde ninguém está, né? Entrar num quarto escuro e acender a luz. Sim. Né? Às vezes o ângulo deve ser igual um fotógrafo que descobre o ângulo certo para a foto, né? Você tem um ângulo que às vezes não foi pensado, né? Eu quero colocar dessa forma e a escrita, no meu caso, eu ficava muito satisfeito de escrever até hoje. Eu gosto, eu tenho anotações, eu tenho mais um monte de coisa escrita guardada lá. Pensando em lançar um livro? Não, nunca tive essa pretensão. Junta tudo e às vezes faz na verdade, eu nunca tive a pretensão copilar todos esses trabalhos. Eu tenho bastante coisa escrita, mas não tenho, eu não tenho assim a disciplina para isso, entendeu? Pode ver que eu acho que se eu tivesse que ter a obrigação de todo dia fazer uma crônica, aí eu tenho que ficar buscando desesperadamente um assunto para aquilo, eu acho que não serviria. Nesse ponto eu sou um pouco indisciplinado. Uma coisa curiosa sobre escrita, você deve ter lembrado do filme Central do Brasil, né? Uhum. Cara, eu morava no Zumbi e éramos um povo muito pobre naquele morro ali, quando foi loteado aquele morro do Zumbi, era do saudoso doutor Abel, né? O Juarez Tavares era o corretor dele, que passava os fins de mês de porta em porta recebendo a prestação do terreno. Meus vizinhos, eles, não sei como, eles descobriram que eu lia, que eu gostava de ler. Chegava a carta, tinha umas famílias que não tinham leitores em casa, eles levavam lá em casa para me ler a carta para eles, cara. Aí o dia que eu assisti o filme, eu falei: puxa vida, igualzinho acontecia lá no Zumbi. Eles tanto pediam que eu lesse a carta para eles, como que já eles ditavam a resposta. Aí acabava ficar sabendo da vida da Dona Maria, do seu Genésio, que ia lá pedir para mim fazer aquela escrita. Eu acho que são coisas bem assim agradáveis de você estar recordando, porque não acontece de novo, né? Eu já estou na descida do penhasco, mas eu posso ter essas coisas para lembrar. É isso aí, gente. Nosso horário está chegando ao fim. O diretor está falando ali. Água? Tá. O diretor falando para mim não esquecer de fazer o nosso merchan aqui do café Vajalto. Pegou a câmera, diretor? Nosso café Vajalto, nós já tomamos, o Geraldo tomou, gostou também, aprovou o cafezinho ótimo, lá da Serra. Isso aqui região serrana arábica, né? Acho que é arábica, arábica, 100% arábica. Café Vajalto, o melhor café da região. Mas enfim, nosso tempo chegou. Eu vou lembrar para você que nos acompanhou essa entrevista maravilhosa com o Zé Geraldo. Compartilha ela com seus amigos, com a turma. Se você conhece o Zé Geraldo ou não conhece, compartilha, que
vale a pena essa entrevista chegar a mais pessoas. É importante também você deixar o seu like e fazer a sua inscrição no canal. Nós já passamos de 16 mil pessoas inscritas aqui na nossa região e queremos chegar a 50 mil até o final do ano, hein? Eu fiz esse desafio aqui com o diretor. Então, é muito importante de você fazer. Acabou o vídeo? Vai lá e clica lá e faz a sua inscrição no canal e deixa seu like. E pode acionar também a notificação. Geraldo, um abraço, muito obrigado por você aceitar o nosso convite de participar com a gente. E agora vocês já conhecem o Zé Geraldo, ele está toda semana, ou quase toda semana, que ele é indisciplinado, como ele disse, ali no site do Portal de Notícias 24 Horas. Obrigado a vocês. Espero ter contribuído um pouco para a grandeza desse programa. Ok, obrigado. Então, eu vou me despedindo de você, da nossa audiência. Até semana que vem, se Deus quiser.